dia. Cada vez mais se perde o sentido do que é educação, do que é o aprender, o papel daquele que ensina, o papel do aluno. E cada vez mais prevalece o pensamento marxista, comunista, que eu falo tantas vezes aqui nos vídeos, não por uma birra, não por uma obsessão, mas porque são os pensamentos que predominam nas escolas, universidades e faculdades. O método Paulo Freire é um método que você crescer na sua maturidade humana, na sua vida intelectual. Pelo contrário, é um método que rebaixa você. E infelizmente, no Brasil, há algumas décadas, tem sido esse método freiriano que tem prevalecido. Como ninguém examina a fundo esse método, por isso ele se torna algo elogiável. Mas quando você vai estudar a fundo, você percebe o grande prejuízo educacional. O que prova isso em especial são os resultados de tantas provas que são feitas, de testes, e sempre o Brasil está aí à frente, no sentido negativo, né? Sempre lá embaixo nos seus resultados. Isso mostra, é um dos sintomas de como está terrível a educação. O método e também aquilo que é aplicado. Tanto a forma, a fórmula, como aquilo que é ensinado. Se ensina de forma manipuladora. Não é que todo professor faz isso, mas o próprio sistema hoje educacional, ele vai apontando para isso. Vai, de certa forma, aprisionando o professor. E quando se fala que tem liberdade, mas é a liberdade de indicar caminhos como a ideologia de gênero, como uma liberdade excessiva que não é nem liberdade sobre as religiões, onde a única religião criticável se torna o cristianismo. Se começa uma enxovalhada contra a Igreja Católica, uma enxovalhada contra a família, contra os valores tradicionais. E para isso eu quero indicar um livro muito bom para você, que é sobre Desconstruindo Paulo Freire. Somente a cultura pode nos ajudar a sair desse poço de lama que se encontra o Brasil. Se fala muito de corrupção, mas é primeiramente os nossos corações corrompidos que vai deixando com que a nação vá se autodestruindo. Se não acontecer de termos uma autocultura, pessoas também de vida interior, de vida de oração, pessoas que estudam a fundo cada coisa, então a gente vai reclamar, fazer passeatas, gritar, até mesmo no YouTube, em outras redes sociais ou em rádios, mas não vai servir de nada. Reclamação sem estudar a fundo as coisas, porque o Brasil vai precisar e precisa de jornalistas intelectuais e católicos. O Brasil precisa de médicos católicos que estudem a fundo, que defendam a vida. O Brasil precisa também de professores que amam a verdade, que ensinem a verdade, que sejam católicos autênticos, que não tenham medo de mostrar sua fé com seu testemunho, mas também com o ensino, claro que dentro dos padrões daquilo que vai sendo permitido, mas quanto mais pessoas que estiverem no meio judiciário, no meio educacional, nas universidades, nesses meios, nós vamos ter, pela graça de Deus, não é pela força do nosso braço, porque senão a gente entraria no mesmo pensamento esquerdista, como se a política fosse a salvação do Brasil. Não é por aí. De fato, nós não podemos colocar a política como algo salvífico, né? É um meio de fazer a caridade, a política verdadeira, como fala São João Paulo II. Mas nós não podemos eleger pessoas como salvadores da pátria. Existem pessoas melhores e piores. E às vezes existem os piores e os ruins, né? É essa situação muitas vezes que há no Brasil. Mas nós vemos, infelizmente, essa desconstrução dos valores. E é preciso a gente reconstruir. E para isso exige passar pela cruz. É preciso. Porque vão chamar a gente de louco. Geralmente uma coisa que passa na televisão é assim: ensino médio, nova forma, né? Quem conhece aprova. A frase já é para você pensar assim: vale, se eu não aprovo, se eu não concordo com a nova forma de ensino médio, então não entendo nada, então eu sou um imbecil, então eu sou burro. Não é por aí não, viu? Ali a gente vê já a manipulação que é feita.
que quer nos induzir a que essa nova forma de ensino é uma forma ótima, é uma forma louvável. Tenhamos cuidado, porque aquilo que a mídia nos passa como o melhor, muitas vezes é um grande abismo. E às vezes, infelizmente, nós acreditamos em tudo que a mídia pinta sobre alguém. A mídia coloca alguém como herói. A gente acredita que ela é um herói. A mídia pinta alguém como se fosse o diabo ali. E às vezes é uma pessoa que tem valores, é uma pessoa que precisa do nosso apoio, e às vezes nós preferimos acreditar na Rede Globo, na Rede Record, no SBT, e não procuramos a fundo a verdade. Isso é um pecado de omissão da nossa parte. Porque nós temos como saber a verdade, mas muitas vezes não buscamos. Então fica esse alerta, que Deus nos dê essa convenção de coração e também de uma busca de uma vida interior e de uma vida séria de estudo. Fica mais uma vez essa dica. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas também possam adquirir esse livro e tantos outros que eu vou estar indicando aqui. Uma ótima tarde, um ótimo domingo. Não esqueça de ir à Santa Missa. Aquele abraço. Um abraço aí para Neide Pereira.